E aí, gente? Tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Gabriel, que não pôde fazer a aula dele. E, e eu tô muito feliz hoje. Eu decidi compartilhar essa conversa que eu tive com vocês, porque eu acho que ela é consequência de inúmeras outras conversas parecidas que eu tive anteriormente com outras pessoas em outros núcleos familiares, e que mostra que, não sei, eu acho que eu tô melhorando e talvez não esteja, né? Então é bom que vocês escutem esse papo aqui de maneira muito crítica. Eu pensei se eu podia fazer isso aqui, porque pode parecer tremendamente antiético, pode parecer que eu estou expondo questões particulares de alunos, mas esse meu aluno ele nem é seguidor do canal, ele nunca vai ver esse vídeo e ninguém nunca vai identificá-lo, né? E mesmo que identifiquem, vai ser o tipo de história que vai ser gostoso ele poder compartilhar com outras pessoas, ao invés de simplesmente constrangedor. Eu comecei a dar aula para um aluno que é recomendação de um seguidor do canal, que foi uma história muito interessante. Um tempo atrás ele me procurou, me conheceu pelo Black Desert, a gente fez uma aula experimental, ele gostou, adorou a aula, não coube no orçamento dele e ele falou que o dia que ele tivesse, o dia que ele pudesse, ele voltaria. Ele não voltou, mas ele me mandou o Lucas. O Lucas é amigo dele, do pai dele, e eles estavam precisando de um professor de inglês flexível, e aí eu fui apresentado como um cara que, né, embora caro, eu tenho ficado mais barato ao longo do tempo, porque o setor de serviços aí está bastante suprimido com as perdas aí da vida corporativa. Mas, enfim, eles apareceram, ele fez uma aula experimental, gostou, começou. Isso foi uns 2 anos atrás. Ahm, ele é muito inteligente, é um menino muito esforçado, o pai dele é bastante severo, o pai dele tem 50 anos e tem uma educação bastante tradicional. Ahm, e, e ele começou a fazer aula junto com a faculdade. Ele entrou na faculdade, começou a fazer o inglês. E logo ele arrumou um trabalho. E ele começou a trabalhar na campanha de um político que é amigo do pai dele e assim... E ele começou a trabalhar na campanha porque ele é bastante conectado com redes sociais, manja de engajamento, e ele começou a prestar esse tipo de serviço, de ajudar a fazer campanha, gravar vídeo, subir, né, gerir redes sociais mesmo. E ele ficou bastante tomado com isso. Então, quando ele conseguia aparecer na aula, ele vinha bastante cansado. Por quê? Porque ele tinha um misto de um cansaço do trabalho novo, a faculdade, que era uma coisa nova, e o inglês, que era uma coisa que ele tinha que levar junto. Isso não é nada diferente do que a história da maioria dos meus alunos que já estão na selva corporativa. Desculpa, eu tive que escolher entre ficar bonito e confortável. Vocês que aguentem ficar me olhando com esse negócio aqui. Faz de conta que a gente tá no avião. E aí, a maioria dos meus alunos que estão na vida corporativa, eles me procuram porque em algum momento eles tiveram que deixar o inglês de lado para priorizar na carreira, para se desenvolver tecnicamente, para se especializar, e depois de especializados, depois de estáveis na carreira, eles têm grana, só que o inglês é impedimento para futuras promoções ou para outras oportunidades. E aí eles aparecem. Esse é o padrão. E eu tô vendo uma repetição do padrão aí, porque ele tá num trabalho. Yay! Pegamos essa quest deliciosa. Então, o que está acontecendo? Ele está num trabalho. Esse trabalho tá. Não é 2.500, cara. É 250. Ahm, ele tá num trabalho que está demandando muito dele. Ele vai dormir preocupado, como todo mundo que entra na serva corporativa. Ele tá cansado, tá aprendendo enquanto ele faz. E aí ele ainda tem que levar a faculdade junto com tudo isso e chega para aula quando chega desconcentrado, preocupado e aí a coisa ela fica difícil. E eu falei para ele, cara, você tá fazendo uma aula por semana. Inclusive a gente tem que voltar num gráfico que eu mostrei numa live que assim, vocês devem estar se perguntando por que eu tô streamando o jogo falido, mas essa conversa a gente vai ter depois, beleza? É,
Eu falei, cara, você tá fazendo uma aula por semana e você não tá tendo contato nenhum com o inglês ao longo da semana. Então, o resultado vai demorar muito, mas muito mesmo pra aparecer. Porque é igual você fazer 100 abdominais aí uma vez na semana e só voltar a se exercitar, só sair do sofá na outra semana quando você for fazer 100 abdominais. Você vai ter tanta gordura em cima dos seus músculos no abdômen que isso nunca vai ficar visível e isso nunca vai te ajudar em nada, porque você tá com o resto do corpo todo flácido. Eu devo ter feito algum tipo de analogia parecida com isso, mas eu falei, quando comparece, você comparece tenso e desconcentrado. E isso prejudica muito o aprendizado. Em outras palavras, eu estou dizendo, você está fazendo investimento de dinheiro e tempo numa coisa que não vai te dar resultado se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, porque você deveria ter umas 5 horas de exposição a inglês, pelo menos, para cada hora de aula que você faz. Para quê? Para você ter combustível para queimar durante a aula. Eu acho que você não está tendo isso daí, o resultado vai demorar para aparecer. Ele falou, não, cara, inglês é prioridade para mim, é só se acertar, eu pegar o ritmo do trabalho, beleza. O cara foi eleito. O cara foi eleito, o que ele fez? Agora ele trabalha para a prefeitura. E ele trabalha para a prefeitura como gestor de redes sociais. Tem nada de legal nisso. Tem absolutamente nada de legal nisso. Mas o trabalho do cara é ir lá fazer os videozinhos que tá tendo campanha de vacinação, é evento em escola, tá tendo festa de não sei o que. Ele vai lá, grava, publica, faz aquelas coisas que dão engajamento. Aí todo mundo fica curtindo o vídeo da prefeitura. Quando tem algum anúncio para falar de alguma coisa que tá acontecendo, vai ele lá pra fazer. Ele é basicamente o Juninho, irmão dele, assim, da prefeitura de uma cidade onde eles moram. Tá bom. Passou mais um ano. Ele vem pra aula e parece que é sempre uma revisão da aula anterior. Cara, eu tenho alunos que chegaram à fluência comigo em 5 meses. Não é mérito meu. É porque o cara fazia 3 aulas por semana comigo, mais uma aula com um professor nativo por semana. Tava usando inglês no trabalho e respirava inglês fora do trabalho, porque ele sabia que ele precisava daquilo para se promover, para ser promovido. Aprendeu e foi promovido. Recorde, né, de tudo. Esse cara não é mérito meu, foi ele que aprendeu. Então, o meu outro aluno, eu gosto de falar o nome dele, o Ednei. O Ednei ter ficado 3 anos e meio comigo e não aprendido nada não é fracasso meu. Porque toda vez eu falava, cara, você tá me pagando para não fazer aula e quando você vem, você quer falar as fofocas da tua vida aí, né? E como que eu faço se você fala, estou tão cansado que eu quero falar português? Você tá me usando de terapeuta barata, aí eu descobri que eu tô mais caro que esse terapeuta daí. Você tá me usando de o Devora me mandou um negócio muito bom, né? Pra economizar, eu vou fazer terapia em inglês. Tipo isso, eu sou pioneiro nesse negócio aí. Charlatão, tá? Eu não sou psicólogo. Um, pois bem, o que eu falei. O Ednei, eu sentei com ele e falei, cara, a gente precisa parar com esse negócio aqui. Você tá me pagando horrores de dinheiro. Tudo bem que é a empresa que tá te reembolsando isso, mas, porra, eu vivo vindo aqui até o escritório pra você me deixar lendo Kindle durante 1 hora e indo pra minha próxima aula. Isso não vai te dar resultado. Ele falou, cara, se eu não fizer com você, eu não vou fazer com mais ninguém. Então eu prefiro fazer com você e quando eu faço aula com você, eu tô na aula e ninguém me enche o saco. Então, quer dizer, lembre-se, você trabalha no mercado para atender demandas. E eu tinha demanda de um cara que precisava de alguém que não fosse do trabalho dele, para ele ter 1 hora de sossego falando sobre alguma coisa que não fosse do trabalho dele. Alguém em quem ele confiasse, alguém que não fosse sair contando os fuxicos dele depois na selva corporativa. E ele precisava ter pelo menos algum contato para manter viva a chama de uma coisa que, caso ele se dedicasse, ele poderia aprender com facilidade. Eu tenho o outro aluno aqui, o Luca, ele tá na mesma situação. Né? Eu vou fazer com você para não parar, porque se eu não fizer com você, eu não vou fazer com mais ninguém. E aí você fala, nossa, eu sou um bosta, o cara faz aula comigo há 3 anos e não aprendeu nada. Não, mas então o outro que aprendeu em 5 meses é o quê? Eu sou Deus agora? E eu tenho essa conversa aberta com os alunos e falo, cara, antes, quando você vinha pela campanha, tinha data para acabar a tua loucura. E agora a impressão que eu tenho é que a tua loucura só vai acabar se o prefeito não for reeleito. Quando que você vai ter tempo, assim, né? Para se concentrar naquilo que é importante para você. Então, de repente, você não faça a faculdade da maneira que deveria fazer. E ele é todo preocupado. Quando ele aparece na aula, ele vem sempre tenso, vem sempre com a sensação de que ele tá devendo, vem sempre cheio de peso nas costas. E eu falo, não, cara, você faz o melhor que você pode, né? Não deu, joga aí, né? Tenta fazer, não conseguiu, foda-se. Aceita a perda e parte pra próxima. Vai tentando fazer, mas é que a gente não tá vendo nenhum horizonte onde você tenha tranquilidade pra fazer aula.
O pai dele é muito presente. Cara, que coisa gostosa, assim, né? Porque eu acho que a Lana vai crescer e eu vou ser tipo ele, assim, né? Então ele vem de tempos em tempos, ele fala, cara, tá aqui o teu pagamento, me conta como que ele tá, eu tô curioso, eu preciso saber. Pô, eu já conversei com ele sobre isso, e não adianta, mas a gente precisa dar um jeito. É participativo, ele é o pai do jeito que o pai tem que ser mesmo. E aí hoje eu tava lá comprando pão e ele me mandou umas mensagens bastante preocupadas. Eu falo, cara, não é a primeira vez que eu converso com ele e eu vejo que ele só faz inglês quando ele tá na tua aula. Ele não vê inglês em mais nada. E eu converso com ele, mas parece que ele não entende. E aí eu comecei a falar o que me vinha à cabeça, mas eu achei muito legal o que me veio à cabeça. E o resultado dessa nossa conversa foi muito bom. Por isso estamos aqui, patrocinados pelo Gabriel, para falar sobre isso. Eu falei, cara, quase que eu falei o nome dele, que eu não falo o nome dele porque não precisa, né? É o seguinte, eu não consigo chamar seu filho de preguiçoso porque ele não é. Ele é muito esforçado, ele é muito preocupado e ele vive se chibatando por não dar conta de fazer. O que acontece? Ele tá num trabalho que ele tá aprendendo enquanto ele faz, ele tá se desenvolvendo muito, tá com muita sobrecarga, com muita preocupação e ele tá sendo levado por isso. Só que eu e você, prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu e você com 50 anos e eu com 45, nós somos de uma geração em que você tinha que se esforçar muito num caminho específico para ser recompensado por isso lá no final. Então você entrava no curso de inglês, saía do curso de inglês, depois de formado você via se seu inglês estava fluente ou não. Aí, mas pelo menos você ia para uma entrevista e falava, eu tenho CCAA completo. Tenho cultura inglesa completa, isso daí contava. E você fazia faculdade, era premiado, você fazia um determinado esforço, trabalhava de analista durante 15 anos, aí virava coordenador, você era recompensado por alguma coisa. Pra gente é muito difícil de entender que existem trabalhos como o dele agora. E existem pessoas que vivem de gerenciar redes sociais e o trabalho deles é formatar o conteúdo. O Juninho tá aí, pode dar curso para vocês, inclusive. Tá rica ele agora. Você precisa gerir redes sociais de maneira que elas deem engajamento, que tenham o resultado que você quer. E isso envolve muita técnica, não é só tato, é técnica, é know-how isso daí. E não só esse mercado ele existe, como as pessoas elas conseguem reconhecer valor em quem é bom e conseguem premiar em quem é bom e conseguem premiar quem é bom. Então, a gente vê o teu filho e dá vontade de chegar pra ele e chacoalhar ele e falar assim, cara, daqui 2, 3 anos o teu chefe ele pode perder a reeleição e aí você tá na rua e você vai fazer o quê? Dá vontade de falar isso. Você tem que fazer a faculdade de direito e você tem que fazer inglês direito, porque é isso que vai garantir o teu futuro. A minha geração e a tua tá querendo dizer isso pra ele. Mas será? Porque, e eu não tô falando que ele não tem que fazer faculdade, eu não tô falando que ele não tem que fazer inglês, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que ele tá tendo uma possibilidade, ele tá tendo uma oportunidade muito boa de ter um laboratório muito bom, onde ele precisa gerar conteúdo constantemente e ele consegue feedback muito rápido do resultado do trabalho dele. Então ele tá aprendendo que pessoas aprendem em cursos caros e em faculdades aí, né? Como gerir. Ele tá aprendendo coisas que muita gente paga mentoria cara para aprender a fazer. E ele tá aprendendo. Então, quando você vê ele seguindo canais de pessoas que trabalham com isso, quando você vê ele testando coisas, e quando ele chega para mim e fala assim: eu consegui um freela porque as pessoas acabam me pedindo porque vêm eu fazendo conteúdo da prefeitura, eu falo: olha o reconhecimento do mercado aí, e olha a experiência que ele está adquirindo para torná-lo bom o suficiente para continuar no mercado. É o que eu vi falando pro Juninho. Trabalhe pro seu chefe que é muito bom, mas qualifique-se para o mercado. Para o dia que o teu chefe decidir não tocar mais o projeto dele, você poder trabalhar para qualquer outro chefe, porque você sabe, porque você tem portfólio para mostrar e porque existe demanda para o trabalho que você faz. Então, quando eu vejo ele na prefeitura fazendo uma série de vídeos e cobrando por isso para pequenos negócios da cidade que tem em suas métricas o resultado do trabalho que ele faz e continuam contratando ele para fazer esses vídeos porque estão vendo que o investimento está valendo a pena, eu falo, isso não faz sentido
pra mim. Eu tenho dificuldade de olhar pra isso daí e enxergar uma carreira estável. Mas essa nova geração, ela não só enxerga, como ela admira e premia. E reconhece e abre caminhos. Então, o que a nossa geração tem vontade de fazer? Tem vontade de falar, larga esse negócio aí, foca em você. Ao invés de ficar preocupado com a prefeitura, foca em você. Ao invés de ficar preocupado com o cliente, foca em você. Então faz inglês e faz faculdade. Daqui 5 anos, ele pode ter esse diploma e ele pode ter inglês. Não vai estar ruim. De verdade, não vai estar ruim. Mas ele pode estar com esse diploma na mão, ele pode estar com inglês fluente deve estar, e pode estar com dificuldade de entrar no mercado, que está remunerando muito pouco. E falando, nossa, meus amigos estão ganhando horrores de dinheiro fazendo o que eu fazia e eu saí desse mercado aí e perdi. Ou pode acontecer diferente, né? Porque a maioria dos meus alunos fala, cara, eu fiz faculdade, trabalhei, tive que deixar inglês de lado e agora eu quero recuperar o atraso, não por necessidade do trabalho, mas por mim mesmo, porque eu quero saber. Maravilha, você está num ponto em que você vai comparecer com condições de fazer aula. É desse jeito aí que você começa a fazer para dar certo. Muito bem. Imagina que daqui 5 anos ele tá. O prefeito perdeu a reeleição e ele começou a trabalhar para outras empresas ou para uma outra cidade ou em algum lugar que reconheça valor no portfólio dele. Então, daqui 5 anos, ele pode estar ganhando muito dinheiro com isso, ele pode estar estável e falando, nossa, deixei inglês de lado e fiz a faculdade meio que de qualquer jeito, mas tudo bem, porque eu não vou ser engenheiro de profissão, eu vou ter o diploma, mas não vou viver disso, não vou trabalhar com isso diretamente, mas agora eu tenho o meu ganha-pão garantido aqui e tô com a minha vida mais tranquila, então agora eu vou me dedicar ao inglês e agora eu vou aprender esse negócio porque chegou a hora e eu quero e eu tô afim. Então, como pai, eu fico me colocando no lugar, porra, meu filho chega com uma história dessa pra mim, eu vou me sentir tremendamente orgulhoso. Eu vou falar, cara, parabéns por ter priorizado o que era importante pra você e agora continuar querendo crescer, apesar de já estar num lugar confortável. Isso me deixaria feliz. Então, olha como é perigoso eu e você olharmos pra vida dele da nossa perspectiva e falar, esse trabalho aí não vale nada. E a experiência que você ganhar nesse segmento aí também não vale nada, porque amanhã não tem mais prefeito, você não tem mais trabalho em lugar nenhum. A gente não tem como adivinhar se ele vai ter trabalho em outros lugares ou não. E se de repente ele pode conseguir começar a trabalhar para uma agência muito maior, ou quiçá, né? Quem sabe ter a agência dele e trabalhar com isso. Então, de repente, por zelo, por cuidado, por querer o melhor, a gente pode acabar fazendo um desserviço para alguém que está identificando as prioridades e as oportunidades da sua geração, sendo que a gente está olhando de longe e não consegue enxergar. Porque se um dia minha filha chegar para mim e falar que vai trabalhar com Roblox, eu vou chacoalhar ela. Por quê? Porque eu não consigo olhar para isso e ver valor. Por quê? Porque eu sou velho. Não falei isso. Não, eu tô exagerando. Eu não falei isso para ele. Eu não cheguei no Roblox, na história do Roblox para ele. Eu parei aí nessa parte. A gente, de repente, pode estar fazendo um desserviço. E eu termino com essa coisa de, cara, não tem como adivinhar, né? Não tem como adivinhar. E aí, no fim, ele mandou, cara, você tá certo. E foi muito gostoso, porque aí eu percebi que, pela primeira vez, talvez, ele tenha conseguido ver valor no trabalho do filho dele. Uma coisa que ele não estava conseguindo até então. Cara, já tá trabalhando com bandido, que é um negócio sujo. Tô presumindo aqui, ele não me falou nada disso. Mas talvez a hora que ele entrar no site da prefeitura e ver aquele monte de like, aquele monte de gente engajada, com um vídeo bem feito, talvez ele não fale essa coisa de moleque. Essa produção de vídeo aqui é coisa de moleque. Porque esse tipo de coisa tá dando muita grana. E assim, estável por estável, professor de inglês também não é um trabalho estável. Vê aí se você deseja pro seu filho que ele seja professor de inglês. Você fala, cara, você não vai dormir à noite de preocupação de trabalhar com boleto. Mas eu tô aqui há 15 anos, eu tô bem, tô tranquilo. Então, é muito subjetivo esse negócio de caminho certo. E o que você não pode fazer ao longo de toda a vida e ao longo de todo esse tempo é deixar de aprender e deixar de ter carrego positivo. Um carrego positivo que você consegue caso o seu trabalho te agrega experiência só por fazê-lo.
Quando você. E a maioria dos trabalhos são assim. Até limpeza, até pão e pizza, quando você abre a massa da pizza, quando você faz o pão, quando você limpa, se você faz isso com zelo, com esforço, você limpa cada vez melhor. Só que a sociedade não reconhece o trabalho do cara que limpa, nem olha pro cara. Mas esses trabalhos que quanto mais você faz, melhor você faz. Por exemplo, cada aluno novo que eu tenho é um universo novo a ser absorvido. E as dificuldades que ele tem vão me ajudar a lidar melhor com dificuldades de outros alunos que vêm no futuro. Então, um dia o Alzheimer vai me levar, claro. Vai me levar tudo isso, mas a ideia é que ao longo do tempo as minhas aulas sejam cada vez melhores, porque cada aluno novo vai recebendo o legado de todos os outros que me transformaram em versões melhores de mim mesmo. E é muito engraçado, é que vocês não têm como enxergar essa perspectiva, mas eu percebo que eu fico cada vez melhor com alguns tipos específicos de alunos, enquanto que para outros alunos eu não melhoro em absolutamente nada, nunca. E aí quando eles vêm aparecer, quando aparece para fazer aula experimental e eu vejo que é de um determinado tipo, eu falo, não vai rolar, não vai ser bom. Porque eu nem me esforço para reter o aluno, porque eu sei que eu vou trabalhar com alguém que não vai me fazer crescer e que eu não vou conseguir tocar também. Eu não vou conseguir é, 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 cativar e incentivar e estimular para o aprendizado. O que não é o caso do menino. Então, eu falei várias coisas pro pai dele. Eu falei, olha, foi melhor que nada? Foi muito melhor que nada. Ele tá com uma base que ele vai poder usar pro resto da vida, né? Ele fez em 2 anos um progresso que, assim, ele poderia ter feito o dobro, ele poderia ter feito o triplo. Mas esse trabalho de base ele foi feito, e se ele começar a se concentrar agora, em 6 meses ele consegue progresso de mais 2 anos. E chega muito longe. Se ele tivesse numa escola, seria muito pior. Se ele tivesse. Porque aí a turma teria ido e ele ficado. E talvez se ele tivesse aula com o professor Carrasco, inflexível, que desse bronca quando ele não aparece, que ameaçasse, e que falasse, não, você tem que fazer isso aqui, é isso daqui que você tem que fazer na aula, você tem que me entregar essa lição aqui. Talvez, conhecendo ele como eu conheço, talvez ele entregasse. Ou talvez não, talvez no ano passado ele desistisse e falasse, cara, eu não aguento tanta pressão e vou parar. E saísse traumatizado e não quisesse estudar inglês nunca mais na vida dele. Mas ele tem um momento de descompressão, ele aparece interessado. E tem o mínimo. Eu estou preparando um solo aqui para que ele consiga continuar comigo ou com qualquer outro professor em algum momento da vida dele. Então eu não tenho como julgar isso, se ele deveria parar ou não e voltar quando ele estiver pronto. Não tem como fazer esse julgamento, mas não é como se isso fosse. Não é como se ele estivesse errando da maneira que pode parecer quando você olha de fora, né? Quando você olha de fora, pô, ele só pensa no trabalho, ele tá priorizando o trabalho e tá se deixando de lado. E eu falei o nome dele, o pai, né? Eu falei o nome do pai. Eu falei, olha, tem muitos alunos que me procuram dizendo que eles tiveram que deixar o inglês de lado e que agora eles querem focar nisso. Mas todos eles só me procuraram porque eles estavam ganhando bem no trabalho que eles estavam. E pode ter gente que priorizou o inglês e por falta da capacitação técnica numa área específica, não conseguiu o trabalho que remunera ao ponto de eles então poderem fazer aquilo que eles querem. Mas isso a gente não tem como adivinhar, né? E aí quando eu olho pro teu filho, eu acho que ele funciona melhor com compreensão e com incentivo do que com cobrança. Então eu acho que chegar pra ele e dizer, olha, você se esforça pra caramba, eu tô vendo que você tá cansado, eu tô vendo que você tá tenso, mas, meu, descansa, relaxa, você é esforçado, você tá fazendo o que você pode. Então, relaxa aí e aproveita o pouco tempo que você tem para fazer aquilo que você consegue. Eu acho que essa abordagem funciona muito melhor do que chegar a dar uma pancada e falar, porra, eu tô pagando um negócio e você não tá estudando. Porque isso vai aumentar ainda mais uma angústia que, na verdade, ele já tem. E a impressão que eu tenho é que nesse momento eu conquistei, assim, eu fiz o pai olhar e falar, cara, não tava prestando atenção nisso daí não, e é verdade mesmo, é verdade mesmo. Então, eu acho que
uma conversa que tinha tudo pra levar pra um jantar de família muito ruim hoje, eu acho que vai levar a uma conversa que pode ser muito produtiva e que pode aproximar os dois. E a gente tá precisando disso. Né? Quanta gente vai pra um templo, pra um psicólogo, pra um. Não tô falando mal nem de religião, nem de psicólogo aqui, pelo amor de Deus. Na verdade, tô. Deixa eu pensar. Não, vou. Quanta gente precisa de ajuda externa pra resolver coisas, achando que é de ordem espiritual ou psicológica, quando na verdade é uma questãozinha técnica. É um ajuste de perspectiva. E aí você olha e fala: Não, cara, a gente tá achando que tá ruim, mas tá bom. Calma aí. Né, a gente tá achando que não tem solução, mas tem. Então a gente identificou o negócio aqui e dá para melhorar para um caminho leve, ao invés de um caminho duro e pesado. O mundo, ele já é duro demais. Esse negócio de eu vou te bater porque eu tenho que te preparar para no futuro o carrasco do fazendeiro vai te bater. Essa fase passou. Quer dizer, pode ter passado, né? Depende da educação que você dá para seus filhos. Eu tô indo pra uma abordagem diferente. Eu tô quebrando o ciclo. Eu tô falando, olha, o mundo vai te bater muito. Então, sempre que você quiser um lugar pra ter abraço, pra ter acolhimento, pra ter proteção e pra ter conforto, vem pra cá. Isso sozinho não vai resolver a tua vida. Você não vai chegar em lugar nenhum se você nunca sair daqui. Mas saiba que você tem aqui um porta-aviões pra lutar contra o mundo. Mas pelo menos quando você voltar pra cá, eu não vou ficar te julgando, eu não vou ficar te cobrando, eu não vou ficar te batendo. Eu vou te acolher e ver o que eu posso fazer pra transformar a tua luta nesse mundo um pouco mais leve. Acho que esse tem que ser o objetivo. Legal, né? Eu tô orgulhoso desse papo aí que eu tive. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acho que ele pode ajudar mais gente. Tomara que ajude. Abraço pra vocês. Abraço.